Pois bem, com o advento da liberdade, do liberalismo, do iluminismo, da democracia, do capitalismo e das revoluções, as sociedades mais conservadoras, mais tradicionais, foram sendo abolidas. Mas isso tudo, assim, olha, muito lentamente. E no lugar dessa sociedade, sobretudo no século XIX, a partir do século XIX, mas essa sociedade triunfou no século XX, hoje nós estamos vivendo os últimos momentos dela, surge uma sociedade em que a estratificação social não é mais justificada pela religião e nem pelo sangue. Religião, casta, sangue, estamento. Não existe mais isso. No lugar desta sociedade mais antiga, mais inflexível, mais rígida, surgiu uma sociedade, gente, caracterizada pela possibilidade da mobilidade social. É uma sociedade móvel, não é imóvel. Isso significa o seguinte, que é possível as pessoas fazerem um trânsito dos setores mais baixos para os setores mais altos. Ou o contrário, é difícil, mas é possível, dos setores mais altos para os setores mais baixos. Por exemplo, no Brasil do século XIX, havia um ditado que mostrava o descenso de algumas famílias, que às vezes o patriarca que originou a família era muito rico, aí ele deixou a herança para o filho gozou a herança, e o filho deixou essa herança para os outros filhos, mas eles acabaram ficando pobres. O ditado é esse aqui, olha, avô rico, pai nobre, neto pobre. Esse era um ditado do século XIX. Ou seja, eu estou querendo mostrar para vocês que é um novo tipo de sociedade que surgiu. Essa mudança, gente, é da mais alta importância. É uma sociedade de, olha atenção para a palavrinha, classe. Não é casta, não é estamento, é classe. Pertencer a uma classe social é conviver com pessoas que possuíam um jeito parecido. Um jeito de pensar, um jeito de sentir as coisas, um jeito de falar, um jeito de vestir e um jeito de ganhar a vida. As classes mais altas, além de ter dinheiro, casa boa, mansões, se vestiam bem, de uma determinada forma, tinha casa empetecada de coisas, tapete, é cortina, é quadro, piano para as moças aprender a tocar, morando em bairros que não são no centro. Desde essa época, o pessoal rico foge do centro. Centro é o lugar do povo. O tipo de conversa diferenciado. E aí você desce para as camadas intermediárias, o que nós chamaríamos hoje de classe média, é um jeito de ser, um jeito de vestir, um jeito de ter casa. E você desce para as classes populares, é a mesma coisa. Determinados bairros, as pessoas moram em determinados bairros, se vestem de determinada maneira, estudam em determinados colégios. Mas isso não é para sempre. Dependendo das circunstâncias, pode haver mobilidade social. Uma pessoa, por exemplo, aí de repente começa a ganhar dinheiro e ela começa a ter ascensão social. Isso é uma coisa muito forte, muito, muito da sociedade capitalista, dessa sociedade de classes moderna. Por isso, gente, no século XIX, o século XIX viu o triunfo da burguesia. Século XIX e século XX consagram o ideal de vida da burguesia. Este ideal é centrado no poder econômico, não mais na religião.
Não mais no sangue, mas no poder econômico. Quem tem dinheiro está lá em cima. Com o tempo, até se enobrece. Às vezes pode ser que uma pessoa, por exemplo, ganhe bastante dinheiro, mas seja uma pessoa grosseira, mas ela vai dar uma boa educação para os seus filhos. O filho começa a estudar em colégios elitistas, e começa a adquirir um jeito de ser, aí pronto, você começa a criar uma linhagem nobre, vamos dizer assim, mas nobreza do dinheiro. Este é o ideal de vida da burguesia. O dinheiro é capaz de tudo. Por isso, gente, no século XIX se desenvolveu um credo da burguesia. Esse credo era assentado na ideia de, atenção para isso aqui, olha, liberdade econômica. Tem que ter liberdade econômica. Empreendedorismo, mérito, é aquilo que nós chamamos de meritocracia. Essa palavra antes era desconhecida. Foi com o triunfo da sociedade burguesa, liberal, que essa palavrinha apareceu. Mérito. Se você é capaz, você vai, você faz acontecer, você adquire de riqueza e você ascende socialmente. E todos têm que reconhecer o seu mérito. Então, é uma sociedade que crê na capacidade pessoal de ir, de fazer acontecer, e as pessoas devem ser valorizadas por isso. Gente, a ideia do livre empreendimento, da carreira aberta ao talento, da competição, do individualismo, da competitividade. Esses são os ideais da sociedade burguesa. Há hoje em dia uma sociedade em que essas ideias estão expressas no mais alto grau. Qual é a sociedade, gente, que expressa essas coisas que eu acabei de dizer para vocês no mais alto grau? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que surgiram com essa ideia. A ideia de que o homem é capaz de tudo, que a gente tem que fazer pelas próprias forças, a gente tem que se virar, tem que fazer acontecer. E essa é a alma americana. Nos Estados Unidos, se reconhece o valor do mérito. E aí, por isso, a pujança econômica americana. É impressionante, vocês podem ver isso até hoje. Veja bem, olha que coisa. Você vê um Elon Musk, que criou o projeto do SpaceX, é o único lugar no mundo em que uma pessoa física é dona de uma pessoa jurídica que é capaz de levar o homem ao espaço. Nos outros lugares, são os governos que fazem isso. Mas nos Estados Unidos é assim. Então, essa ideia do mérito foi uma ideia extremamente importante para essa sociedade burguesa. Eu diria para vocês que a ideia é a carreira aberta ao talento. Só que esta sociedade aberta ao talento, movida pelo dinheiro, ela cria desigualdades sociais baseada na renda econômica. Atenção para isso aqui, olha. É um erro a gente achar que a desigualdade é fenômeno do capitalismo. Não, pessoal, não é. A desigualdade da sociedade de casta e estamental, ela é mais brutal. Porque as pessoas não podem mudar. Não podem mudar de um extrato para o outro. As sociedades mais antigas, as sociedades do antigo regime, antes da modernidade, são sociedades em que as pessoas nem sonham, ou na maior parte não sonham com a igualdade. A palavra igualdade, que hoje para nós é tão importante, era desconhecida, era tida como estúpida, era tida como inaceitável no mundo antigo. Se você chegar para um nobre, para um aristocrata, e se você disser a ele que é um igual, ele vai achar que você está ficando maluco. Como pode achar uma coisa desta? Eu estou falando desse jeito, mas é verdade.
Um nobre, uma pessoa da alta sociedade, da sociedade estamental ou da sociedade de casta, a ideia da igualdade não está presente de forma alguma. Há um abismo profundo entre a massa da população e as elites. E isso é querido por Deus, segundo eles. No caso da ideia da sociedade estamental, olha que coisa interessante. Se justificava assim, olha, a sociedade é dividida em 3 estamentos. Um reza, o outro guerreia e o outro trabalha. Mas isso é querido por Deus. O que a gente tem que fazer? Cada um tem que cumprir a sua função. Quem ora deve orar bem, quem guerreia deve guerrear bem, quem trabalha deve trabalhar bem. Aí nós vamos morrer todos, vamos para o céu, onde haverá igualdade. Mas aqui na terra, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das maiores características das sociedades modernas, das sociedades de estratificação por classe, é a ideia, gente, da igualdade. Esta é uma palavra que ajuda a entender a sociedade pós-século XVIII, pós-Revolução Francesa. Se fosse assim para definir uma palavrinha capaz de explicar as sociedades nas quais nós vivemos, é a palavra igualdade. Hoje para vocês, isso é a coisa mais normal do mundo. Não era. Não era. E olha bem, eu não estou nem falando de igualdade socioeconômica, que é uma coisa pensada pelo capitalismo. Desculpa, pelo socialismo. Estou falando dessa igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, dessa igualdade natural, todos somos seres humanos, que foram coisas colocadas pelo iluminismo, pela ideologia do liberalismo. Esse sentimento pregado pelo iluminismo, pelo liberalismo, de que nós somos iguais, demorou para triunfar. Vejam bem, gente, nós chegamos com escravidão até bem pouco tempo. No Brasil, nós tivemos escravidão até 1888, mais 12 anos e nós entraríamos no século XX com escravidão. Hoje, eu tenho certeza, claro, eu tenho certeza que para vocês a escravidão é inadmissível, mas há menos de 150 anos havia escravos no Brasil e em algumas outras partes do mundo. Possuir escravo era uma coisa supernatural. Então, com isso eu estou querendo dizer da importância da ideia de igualdade. Mas aí, gente, essa igualdade natural, jurídica, filosófica, ela não termina com a igualdade social. Vocês podem ver isso hoje. Quem mora, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, os ricos moram na Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, na Barra. Os pobres não, os pobres estão lá na Rocinha, na Parada de Lucas, no bairro da Tijuca, São Cristóvão, em São Paulo. Onde moram os ricos? Os ricos moram nos Jardins, no Morumbi, em Moema. E os pobres? Meu Deus, é o Brás, é o Bom Retiro. E aqui em Pouso Alegre? Muito claro. O pessoal, por exemplo, de classes mais populares, vive onde? É no bairro São João, São Geraldo, na cidade de Jardim, São Cristóvão. E o pessoal de classe média e classe mais rica mora onde? É no João Paulo, é no Fátima 1, 2, 3, e por aí afora. E os outros que não moram aqui em Pouso Alegre, se olharem, o pessoal que mora em Steven, Congonhal, em Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, vai certamente perceber que há um lugar em que os pobres moram e outros e os que não são pobres moram em outros lugares. Quer dizer, e isso está presente
essa desigualdade econômica está presente não só em lugar de moradia, mas em colégio. Quem estuda em escola pública? Hã? Quem aqui em Pouso Alegre estuda, por exemplo, no Objetivo, no Ângulo, no Intelecto, Integral, Intelecto? Quem é que estuda? Ou então, gente, vai andar de avião. Tem a classe econômica, que é tanto de gente. O pessoal menos endinheirado vai lá. Mas é muito apertadinho. E agora o pessoal mais rico vai de classe executiva. Dá para até esticar o bancão para dormir, assim, e tudo mais. Até comida é diferente. Então, são as desigualdades econômicas. Veja bem, olha, eu estou querendo dizer que a nossa civilização deu um passo importante, que é aceitar a ideia de igualdade, que vocês podem ver muito bem na hora do voto. O voto do cara que mora lá perto da sua casa, que é pobrezinho, vale tanto quanto o do Ike Batista, ou de outros cicaços que existem aqui no Brasil. Isso era impensável antigamente. Os pobres, as mulheres, os analfabetos não votavam. No Brasil, só a partir de 1988 é que se generalizou o voto. Agora, há pouco. Antes havia uma série de problemas para essas pessoas poderem votar. A Constituição de 1824 no Brasil, do Império, e de 1891 da República, eliminava um tanto de gente do voto. Quer dizer, a ideia da igualdade é uma ideia importante, mas hoje nós temos a desigualdade econômica. É bom a gente não se esquecer disso. Quer dizer, em resumo, nós estamos numa sociedade de classes, que é possível a mobilidade social, não é fácil, mas é possível. Eu vejo constantemente pessoas do povo que acabam encontrando um jeito, vai, ganha vida e fica rico. E tem ascensão social. Isso é possível acontecer. Mas é claro, para aqueles que vêm de uma família mais rica, classe média e classe mais rica, o caminho é mais fácil. Então, são esses dois tipos de sociedades de estratificação social que a gente tem. E aí eu vou deixar alguns arquivos que eu gostaria que vocês vissem para vocês poderem visualizar bem isso que eu acabei de dizer para vocês. Estilo de vida da classes mais ricas e das classes menos ricas. Ok? Então tá bom.